Ó, já temos aqui 50 pessoas, então já vamos iniciar para a gente também não se atrasar muito. Já tem bastante gente na sala, inclusive muita gente dando oi no chat, fiquem à vontade. Então, gente, vamos começar. Queria passar a palavra para o Fred Levi, que é o vice-presidente da Abrastoa, proprietário da Interpoint, que é uma operadora totalmente reconhecida por vender esqui esportes na neve, mas vende muito bem Israel. Inclusive, já foi para um fan tour para lá, que eu me lembro muito bem, conta altas histórias dessa viagem. E em seguida o Fred vai passar para a Renata Vuono, que é a nossa representante aqui no Brasil de Israel, e vai contar muito sobre esse destino para vocês. Fred, é contigo. Tem um excelente webinar, gente. Obrigada. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Prazer estar aqui junto com a Abrastoa e a Renata representando o turismo de Israel. Realmente é um destino maravilhoso que a gente trabalha, que, como vários temporariamente suspenso, mas as coisas boas continuam para ser contadas. Uma coisa legal que a Renata vai focar é que muita gente foca como sendo um destino religioso, e na realidade é um destino de aventura, um destino de luxo, de várias atividades. Povo super simpático, país extremamente seguro, né, bem diferente das coisas que a gente acompanha em imprensa, às vezes dá uma sensação de segurança muito grande estando lá, e tem muito a ser explorado. Quer dizer, dá para ser um belo produto para ser trabalhado aqui no Brasil. Já existe uma demanda muito grande, mas tem muito a crescer ainda. Bom, nada melhor do que a Renata dar sequência e falar tudo que ela tem bem melhor do que eu, que ela já tem tudo prontinho para a gente. Então, obrigado pela audiência. Renata, por favor. Obrigada, Fred. Boa tarde a todos. Gente, primeiramente eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês, agradecer também toda a equipe da Abrastoa pela oportunidade e também por essa iniciativa, né, de organizar esse webinar. E hoje a minha ideia aqui é mostrar para vocês, como o Fred falou, um pouquinho do que Israel tem para oferecer além da Terra Santa, né? As possibilidades que o destino tem para oferecer, porque hoje em dia, automaticamente, quando a gente pensa em Israel, a gente já associa as questões religiosas, até porque não tem como, né? Porque é onde tudo começou, tem toda a história da humanidade, mas a ideia aqui hoje é dar uma ideia mais geral do destino e dessas possibilidades que o destino oferece. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela para a gente começar a apresentação, e, na verdade, eu vou iniciar a apresentação com um vídeo, é um vídeo bem interessante que a gente procura sempre mostrar, que as pessoas adoram, e sobre alguns fatos de Israel, algumas curiosidades, e depois a gente começa a apresentação propriamente dita, tá? Eu vou compartilhar minha tela, então só um minutinho. Vocês só me falam se está tudo ok para a gente começar. Deixa eu só colocar em modo de apresentação. Tá certinho, Rê, manda bala. Então, beleza. Então, vamos lá, gente. Vou começar por esse vídeo e depois a gente entra na apresentação mesmo, tá? Quando você ouve a palavra Israel, o que passa pela sua mente? Provavelmente esta imagem, ou isto. Com certeza isto. Aqui estão 68 fatos que você não sabia sobre Israel. Israel é um país jovem com apenas 68 anos de idade. Em termos de anos-nação, é como um bebê de 3 anos de idade. A população de Israel é apenas 1,6% da população do Oriente Médio e ocupa apenas 0,1% da área da região. É muito pequena. Você pode atravessar o país inteiro em 5 horas, das neves do Hermon até as praias quentes de Eilat. Israel é o terceiro país do mundo no consumo de doces e legumes. Israel foi o primeiro país do mundo a proibir comerciais com modelos abaixo do peso. Israel tem o maior número de acadêmicos per capita do mundo e a maior proporção de startups. E de museus também. Tel Aviv é o lar de 80 mil cães que contam com mais de 60 parques próprios. E o maior cemitério de cães, que remonta aos tempos antigos, foi descoberto em Israel, em Ashkelon. Jerusalém, uma das cidades mais antigas do mundo, é também a mais inteligente. Por quê? Porque foi a primeira do mundo a ser completamente coberta por Wi-Fi. Assim você pode achar o Abraham Hostel, um dos melhores do mundo. Outra cidade antiga é Beersheba. Hoje em dia, ela tem o maior número de mestres de xadrez per capita do mundo.
Com todo o respeito ao xadrez, o esporte de praia mais popular em Israel é o frescobol. Sem pontuação, é apenas uma diversão para acabar com a paz dos outros na praia. Livros. Israel é o número 2 do mundo na publicação de livros. Povo do livro, lembra? Espera, quem é o número 1? Pelo menos Israel está em primeiro lugar na tradução de livros em línguas estrangeiras. O pendrive é uma invenção israelense que poupa muito espaço de armazenamento. Israel é um dos 10 países líderes na expectativa de vida. As pessoas aqui vivem em média até 83 anos. Israel tem 273 quilômetros de praias, nos mares Mediterrâneo, Vermelho, Morto e Mar da Galileia, o lago de água doce mais baixo do mundo. Segundo o Novo Testamento, foi aqui que Jesus andou sobre as águas. Esta prancha-remo é chamada Hassaké. Foi inventada aqui nos anos 30 por um salva-vidas judeu. Se você tiver dificuldade de flutuar, o Mar Morto é o lugar certo. A concentração de sal é tão alta que qualquer um se mantém à tona. Israel é um dos únicos 8 países que enviaram um satélite ao espaço. A rota de migração de aves mais movimentada no mundo passa por Israel. 1 bilhão de aves passa por aqui todos os anos. De acordo com o Travelers Digest, Tel Aviv é uma das 10 cidades do mundo com as mulheres mais bonitas. Sim, também está entre as 10 principais em homens bonitos. Muitas mulheres em Israel têm mais a oferecer do que só um rostinho bonito. Elas também têm mais graus acadêmicos do que os homens. Então, se você é a próxima Marie Curie, aqui é o lugar para você. Não é à toa que Israel é conhecida como a nação das startups. Há mais de 3.000 empresas nesse campo. É a concentração mais alta do mundo fora o Vale do Silício. Então, o que foi inventado aqui? A tecnologia que nos permite conversar com WhatsApp, Messenger e tudo mais que vocês jovens gastam seu tempo. Software antivírus, computadores de mãos livres, tecnologia para evitar acidentes de trânsito, aplicativo para táxi. Lembra quando você tinha que acenar para chamar um táxi? A rede social que lhe permite se afastar de engarrafamentos. Uma pílula muito pequena que pode fotografar seu corpo por dentro. Como sai dali? Aquecedor de água solar, sistema de irrigação que economiza água, depilação indolor, melhor, quase indolor, gel contra a picada de água viva, teclado a laser, a tecnologia que permitiu o voo não tripulado, tomate cereja, Irômico, um dos jogos tabuleiros mais populares. Crembo, marshmallow coberto de chocolate com moinha benta. No inverno, os israelenses consomem mais de 50 milhões deles. Bamba, um salgadinho com sabor de amendoim criado em Israel. Popular e delicioso, ajuda as crianças a desenvolverem imunidade contra a alergia ao amendoim. Continuando com coisas gostosas, a Itália é o berço do sorvete, mas é em Israel que o seu consumo é quase o dobro. É de congelar o cérebro. O sorvete depende da qualidade do leite. As vacas israelenses são campeãs mundiais em produção de leite. 40 litros por vaca por dia. Tel Aviv é conhecida como uma das capitais veganas do mundo. Que tal um sushi? Tel Aviv é a segunda cidade depois de Tóquio em bares de sushi por metro quadrado. O vinho é produzido aqui há mais de 3.000 anos e mesmo assim a indústria de vinho local não ganhou tantos prêmios internacionais como acontece hoje. E falando de prêmios de prestígio, nada é mais prestigiado do que o Nobel, certo? 9 israelenses ganharam o prêmio Nobel até agora. O último foi Dan Schertman, pela descoberta dos cristais quase periódicos. Veja se pode dizer 5 vezes rápido cristais quase periódicos. Israel também cultiva muitas flores. No último dia dos namorados, Israel enviou mais de 60 milhões delas para a Europa. Israel é a única democracia do Oriente Médio. Israel não é uma monarquia, mas temos uma rainha, Dana International, a primeira transexual a ganhar o Eurovisão. A revista Time Out escolheu Tel Aviv como a capital gay do Oriente Médio. E por falar em divas, o designer de sapatos de Lady Gaga é israelense. Eles são realmente bonitos, mas é difícil caminhar com eles, especialmente se você estiver em Haifa e precisar subir suas colinas verdes. Para isso existe a linha de metrô mais curta do mundo, levando direto ao topo do Carmelo. Você sabia que Haifa é a cidade mais multiétnica em Israel? Tem judeus, cristãos, muçulmanos, sunitas e xiitas, drusos e barrais. Você sabia que Israel é o único lugar no mundo onde o número de árvores aumenta a cada ano? Mesmo com todas essas florestas, 60% de Israel é deserto, o que não impediu de transformar as áreas estéreis em terra produtiva. Como no deserto não tem muita água, Israel desenvolveu tecnologias avançadas em dessalinização. Cientistas de Israel criaram tratamentos para esclerose múltipla, Parkinson, Alzheimer e, o mais importante, descobriram a causa do mau hálito. Os israelenses também se destacam nos esportes. O Maccabi Tel Aviv ganhou o campeonato europeu 6 vezes. Israel é uma potência olímpica em judô e windsurf. E se você ainda não está impressionado, o que você diria do fato do seriado Homeland, vencedor do Emmy, ter sido escrito em Israel? Ou que mais de 1 milhão de bilhetes são colocados no Muro das Lamentações anualmente? Quando Deus encontra tempo para ler todos eles? E o hebraico é uma língua tão antiga que se um israelense de hoje encontrasse um antepassado 2.000 anos atrás, eles seriam capazes de conversar. Mais uma? Ok.
Você já ouviu falar do Índice de Felicidade Global? Nem eu tinha ouvido até agora. Mas, aparentemente, os israelenses estão no 11º lugar de 196 países. E se isso não for suficiente, talvez você deva encontrar alguém com quem conversar sobre tudo isso. Bom, gente, esse vídeo, na verdade, ele não é tão atual, né? Não sei se a maioria sabe, mas Israel, na verdade, completou 72 anos esse ano, tá? No início do vídeo ele fala 68 anos, mas é que eu gosto sempre de mostrar esse vídeo porque tem muita curiosidade de Israel, muitos fatos que realmente são atuais, né? Outros não, como no caso aqui do aniversário, né, de Israel. Mas é um vídeo bem interessante porque mostra o quanto Israel está presente nas nossas vidas, né? Principalmente hoje em dia com essa questão da tecnologia, que a gente é super dependente, Israel realmente facilitou muito a nossa vida com vários aplicativos que foram criados, né? Muitos deles que a gente usa bastante, inclusive eu, por exemplo, o Waze, né? Não largo dele um segundo. Mas é isso, gente. Então vamos começar com a apresentação. E o que a gente vai procurar abordar aqui hoje é o que é importante para a gente saber quando vai planejar uma viagem, né? Inclusive quando vai atender um cliente. Então, a gente vai falar sobre algumas distâncias entre as cidades, vamos dar uma ideia mais geral de Israel, algumas informações práticas, algumas dicas do que fazer, informações do aeroporto também. E principalmente para quem nunca foi para Israel, a gente vai mostrar aqui algumas das principais cidades, como Tel Aviv, Jerusalém, a região do Mar Morto, Galileia e Eilat. E quando eu falar cada uma delas, eu vou mostrar um videozinho para vocês conseguirem ter uma ideia melhor da realidade da cidade, né? Porque às vezes a gente fica só falando e cada um acaba imaginando uma coisa e não consegue ter muita noção. Mas a gente vai ilustrar isso com alguns vídeos que a gente vai passar durante a apresentação, tá? Então vamos lá. Israel está localizado no continente asiático. A capital é Jerusalém. Jerusalém é uma das principais cidades, mas não é a única cidade em Israel. Como eu falei, Israel completou 72 anos esse ano, no dia 14 de maio. É um país relativamente pequeno, para vocês terem uma ideia, ele é menor do que o estado de Sergipe. E isso é uma característica interessante, porque, principalmente para nós, brasileiros, que a gente gosta de conhecer mais de uma cidade numa só viagem, Israel é um país que permite você conhecer o país todo, de norte a sul, de carro, em mais ou menos 6 horas de viagem. Então, isso é legal porque o passageiro não perde muito tempo com deslocamento, tá? A língua oficial é o hebraico e o árabe, apesar de que 90% da população também fala inglês, então é muito fácil se comunicar em Israel. A moeda local lá é o shekel. O shekel, gente, ele está mais ou menos equivalente com o real, tá? Hoje eu até dei uma olhadinha, R$1 equivale a 0,60 shekels. Tá? Então é fácil da gente fazer a conversão e ter uma ideia dos preços de algumas coisas, tá? Em termos de documentação, eles não carimbam passaporte, tá? Não é necessário visto nem vacina, apenas o passaporte com validade mínima de 6 meses. As placas e sinalizações, na maioria dos lugares, são em 3 idiomas, né? Então, em árabe, em hebraico e em inglês também, então é fácil você se locomover em Israel. Tem hotelaria para todas as opções de público, então tem desde hotéis 3 estrelas até hotéis de renome internacional. Tem hotéis boutiques também, tem pousadas, tem inclusive uma hotelaria hotelaria não, na verdade são kibbutz, né, que são comunidades, os kibbutz são alguns agrupamentos que foram criados no início do país, e a gente até sugere a pessoa ficar num kibbutz, porque além deles terem um preço um pouco mais acessíveis que alguns hotéis, o passageiro tem a oportunidade de conhecer um pouco das atividades que eles desenvolvem, porque nessas comunidades eles desenvolvem uma série de atividades econômicas e agrícolas também, né? Então é uma atividade seria uma hotelaria de experiência, que o passageiro tem essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais dessas atividades, tá? O turismo para eles é a segunda fonte de receita do país, então o turista é muito bem recebido em Israel, né? Para quem não sabe, a primeira fonte de receita é a tecnologia, e eles têm guias falando português. Então, aqui eu sempre coloco, a gente recomenda o guia falando português, porque não é todo mundo que domina muito o inglês, e é interessante porque em Israel a gente acaba passando por vários lugares, vários locais onde tem muita da história, né, do que aconteceu no mundo, né, nesses locais, coisas preservadas de 1.000, 2.000 anos atrás, que é interessante a gente saber o que aconteceu. Então, e os guias lá são super capacitados,
né? Eles estudam muito, inclusive para eles terem certificação de guias, eles passam por uma prova super rigorosa, então eles conhecem muito sobre a história do país. Então aqui a gente recomenda a contratação de um guia. Falando um pouquinho sobre a população de Israel. Israel tem uma população jovem, casual e receptiva, né? É um país pequeno, para vocês terem uma ideia, mais ou menos 9 milhões de habitantes, né? E a população é dividida entre mais ou menos 75% judeus, 20% muçulmanos e 5% estão divididos entre cristãos, drusos, armênios, barrais, entre outros. Né? Então, Israel a gente define que é um destino único, porque como teve essa influência de imigração de vários países, então, num mesmo local, vocês têm a oportunidade de conhecer culturas diferentes, costumes diferentes também, e diferentes línguas. Né? Então, isso torna Israel um país único. Falando um pouquinho sobre a localização. Então, Israel é um país bem pequenininho aqui, localizado no meio do Oriente Médio, né? Ele faz fronteira com a Síria, Líbano, Egito. Em termos de distância entre as cidades. Quando a gente, saindo do Brasil, a gente pega um voo e chega em Tel Aviv, né? De Tel Aviv para Jerusalém, são mais ou menos 50 minutos de carro, então em torno de 67 quilômetros. De Jerusalém para a região do Mar Morto, que é essa parte mais clarinha aqui no mapa, são 45 minutos, em torno de 34 quilômetros. De Jerusalém para Massada, Massada fica logo abaixo aqui da região do Mar Morto, muito próximo, são 90 minutos. De Tel Aviv para Haifa, Haifa já fica aqui em cima, ao norte de Israel. É uma cidade bem interessante, ela é a terceira maior cidade de Israel, uma cidade de porto, né? E é uma cidade muito que eu acho que vale muito a pena conhecer, porque ela tem uma mistura do antigo com o moderno. Eles fazem diversos festivais, shows culturais e artísticos durante o ano todo. Então, realmente, lá tem os Jardins Barrais, que eu não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar, mas é um jardim belíssimo, que inclusive de cima vocês têm toda uma vista panorâmica da Baía de Haifa. Depois eu vou mostrar uma fotinho mais para frente. Então, é uma cidade que vale muito a pena conhecer. Então, de Tel Aviv para Haifa, em torno de mais ou menos 1 hora de carro. De Jerusalém para Tiberíades, que fica aqui também ao norte, na região da Galileia, são 2 horas e meia. E a cidade mais distante de Tel Aviv é Eilat. Eilat é um balneário que fica aqui ao sul, né? Então leva-se em torno de 4 horas de carro, mas a gente recomenda, principalmente quem está indo fazer uma viagem em família, com criança, tudo, Eilat é uma cidade que vale a pena conhecer, porque tem um clima super agradável durante a maior parte do ano, tem praias, tem as atividades aquáticas, tudo para as crianças, vale muito a pena conhecer, além de ter toda uma estrutura de resorts, shopping, restaurantes. Depois eu vou passar um videozinho e a gente vai falar mais sobre Eilat, tá? E como o seu cliente chega em Israel? Bom, a maioria das companhias europeias vão para Israel, tá? Algumas americanas também. E para quem não sabe, no final de 2018, a Latam lançou um voo direto para Israel. Né? Isso foi uma conquista muito legal para o país, né? Porque agora a gente tem esse voo direto, que esse voo vem do Chile. Do Chile ele para em Guarulhos, em São Paulo, e de Guarulhos vai direto para Tel Aviv. São 3 saídas semanais e é um voo que dura em torno de 14 horas e meia. E falando agora um pouquinho sobre o aeroporto principal em Israel é o aeroporto Ben Gurion, que fica em Tel Aviv, né? Ele fica na estrada que liga Tel Aviv a Jerusalém, é um dos principais aeroportos do mundo e um dos mais seguros. E já que a gente está falando em aeroporto, eu acho que vale a pena a gente ressaltar, porque muita gente às vezes comenta e fica incomodado porque chega em Israel e demora bastante para passar, né, pela imigração, que eles fazem uma série de perguntas, que eles são super rigorosos, e realmente eles são, gente, mas isso é para a própria segurança, não só da população local, mas do próprio turista também, né? Mas assim, eles fazem perguntas do tipo, se você está indo viajar para Israel pela primeira vez, o que você está indo fazer, aonde você vai ficar, quem que fez a sua mala, né, se você está levando alguma coisa para alguém. Então, assim, são perguntas que quem não tem nada a temer não tem por que se preocupar, tá? Mas, realmente, às vezes, o processo é um pouco mais demorado, então vale a pena ir com bastante antecedência, principalmente quando você estiver retornando ao Brasil, tá? Tem um outro aeroporto também, que é o Ramon Eilat, que fica ao sul.
mas é um aeroporto que opera mais voos domésticos, o principal realmente é o Ben Gurion, tá? Bom, falando um pouquinho sobre o clima, as pessoas também perguntam qual que é a melhor época para ir para Israel. Isso é meio relativo, gente, porque vai depender muito do perfil do seu cliente, tá? A única coisa que a gente tem sempre que lembrar é que as estações do ano são contrárias às nossas. Então, quando aqui é verão, lá é inverno e vice-versa, tá? O verão normalmente é um verão bem quente, longo e seco, vai de abril a mais ou menos outubro. É um verão muito parecido com o nosso aqui do Nordeste, às vezes até uma temperatura até mais elevada, principalmente no mês de julho, agosto, que é uma temperatura mais alta. Então, um período bem quente, que é considerado, inclusive, alta temporada. Nesse período, costuma ser mais cheio, né? Receber mais turistas, então os locais de visitação normalmente têm um pouco mais de fila, tudo. Já no inverno, o inverno é um pouco mais ameno e às vezes mais úmido, né? Porque é quando tem as épocas de chuva também. Normalmente a época de chuva vai de mais ou menos dezembro até fevereiro, março, que existe uma probabilidade maior de chover, tá? É um inverno que vai de novembro até março e a baixa temporada é considerada de dezembro a fevereiro. Então, assim, se me perguntarem qual que é a melhor época para ir, eu recomendaria abril ou maio, que seria a primavera deles, ou outubro e novembro, que daí seria o outono, né? Que aí tem um clima agradável, não está tão cheio também. E já que a gente está falando de clima, as pessoas também têm dúvidas de como se vestir em Israel, né? O que eu levo, né, na viagem, tudo. Gente, Israel é um país totalmente ocidental, as pessoas se vestem da maneira como se sentirem mais confortáveis, tá? As mulheres vão na praia de biquíni, vocês podem usar mini saia, shorts, blusa. A única coisa que eles pedem para que nos lugares que eles consideram sagrados, por respeito à religião, é que vocês cubram colo, as pernas também. Os homens também, quando tiverem no roteiro algum passeio que vá para algum desses lugares que são considerados sagrados, evitar de camiseta regata ou bermuda também, né? As mulheres não irem com saia muito curta, se for de saia, uma saia mais comprida, ou então levar alguma coisa que você possa se cobrir, né? Mas é mais por questão de respeito à religião. Fora desses locais sagrados, vocês podem andar na rua da maneira como se sentirem melhor. O que vale lembrar é de levar sapato confortável, porque a gente acaba andando bastante em Israel, né? No verão, principalmente, protetor solar, boné, óculos escuro. E, fora isso, levar a roupa que se sentir melhor, tá, gente? Em termos de transporte público, Israel tem todos os tipos de transporte público. Quem se sentir confortável também existe a possibilidade de alugar carro. É muito fácil dirigir nas estradas de Israel, como eu falei, são muito bem sinalizadas, né? Mas quem não se sentir confortável tem a opção de ônibus, trens, vans compartilhadas, inclusive táxi também. A única coisa é que os táxis têm um preço um pouco alto em Israel, tá? Lá eles não têm o Uber, por exemplo, tem um outro tipo de táxi, de aplicativo, mas não tem Uber lá, tá? E aqui eu coloquei alguns dados para vocês saberem por que a gente considera Israel como uma oportunidade, né? Então, para vocês terem uma noção, antes dessa pandemia acontecer, Israel, ano passado, recebeu em torno de 4,5 milhões de turistas, né, cerca de 11% a mais do que em 2018. E o Brasil, gente, é um dos países latino-americanos que mais enviou turistas para Israel. E ainda assim, desses 4,5 milhões, apenas 82 mil eram brasileiros. Então, a gente enxerga que tem um potencial enorme de crescimento, né, porque ainda assim não é muita gente que sabe vender o destino Israel. Então, eu acho super importante a participação de vocês nesses treinamentos de capacitação, porque justamente vocês conseguem conhecer um pouco mais do produto, apesar de agora a gente não estar conseguindo entrar no país, mas assim, a gente pode estar melhor preparado para quando tudo normalizar, a gente saber vender melhor o destino, poder atender e até oferecer para o seu passageiro, né? Porque às vezes a pessoa chega na agência, na operadora, sem saber muito para onde ir, é um destino que vocês, conhecendo um pouquinho mais, vocês vão poder oferecer para o seu passageiro. Né? É um destino muito legal, não só para turismo de lazer, mas também para peregrinações, viagens de incentivos, viagem de negócios. Eles têm uma estrutura muito boa de centro de convenções, de exposições também. Então, é um destino que atende a todo o perfil e a toda a necessidade do público. Tá?
E agora a gente vai falar sobre algumas das principais cidades em Israel, né? Então vamos começar a falar sobre Jerusalém, né? Jerusalém é capital de Israel, considerada centro espiritual do planeta, né? Sagrada para as 3 religiões monoteístas. E quais são essas religiões? São o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. E para cada uma dessas religiões, gente, eles consideram um local como símbolo sagrado. Então, por exemplo, para o islamismo, o Domo da Rocha, que é essa cúpula dourada que vocês veem aqui nessa foto, para eles é o lugar mais importante porque é onde Maomé subiu aos céus, né? Já para o cristianismo, a Igreja do Santo Sepulcro é o local mais sagrado porque é onde teve a crucificação, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. E já para o judaísmo, o Muro das Lamentações, que é essa primeira foto que vocês verificam aí, que é o local mais sagrado de todos, porque faz parte do segundo templo para eles. Tá? E a cidade de Jerusalém ela é dividida entre cidade antiga e cidade moderna, sendo que para você entrar na cidade antiga existem 8 portas. A principal porta é a porta de Jafa. E a porta de Jafa, quando você entra pela porta de Jafa, vocês já vão sair direto no bairro cristão, porque a cidade antiga ela é dividida entre bairro cristão, bairro judeu, muçulmano e armênio. Então, entrando pela porta de Japa, vocês vão sair no bairro cristão, que é onde tem toda a parte da Via Dolorosa, né, onde tem as 14 estações, que é o lugar percorrido por Jesus, né, o percurso percorrido por Jesus, carregando a cruz, e até chegar no ponto mais importante, que é a Igreja de Santo Sepulcro. Tá? Já no bairro judeu, é onde tem o Muro das Lamentações, né, que vocês atrás o Domo da Rocha, e é uma região bastante interessante, essa região do Muro das Lamentações, porque é uma região onde as 3 religiões conseguem conviver sem nenhum problema. Isso é muito fácil de vocês visualizarem, porque vocês conseguem perceber essa mistura. Então, vocês vão verificar que tanto os judeus quanto os árabes que se misturam aos turistas também de diferentes países. Então, isso é muito nítido nessa região do bairro judeu, tá? Já o bairro muçulmano é um bairro onde se concentra mais os mercados de rua, né? Um bairro muito característico, cheio de bastante divertido, colorido, com diversos sabores, né? Diversos aromas. Então, esse é o bairro muçulmano. E o bairro armênio já é um bairro mais tranquilo, mas tem a sua própria característica. E tem também a outra parte, que é a cidade moderna. Né? A cidade moderna é onde estão concentradas algumas as universidades. Eles fazem uma série de festivais culturais também, e onde estão concentrados alguns museus. E 2 museus que eu gostaria de sugerir aqui, que eu acho que vale a pena conhecer, é o Museu de Israel, onde além de diversas obras, vocês vão poder verificar também os manuscritos do Mar Morto, né? E o Museu Yad Vashem, que é o Museu do Holocausto, onde conta toda a história do Holocausto, tá? Que é bem interessante também para conhecer. E agora eu vou passar um vídeo rapidinho que ilustra um pouco de Jerusalém para vocês conhecerem um pouquinho mais, tá? Vamos lá. Ixi, tá sem o áudio? Renata, tenta tirar o fone para ver se entra o áudio, por favor. Vou voltar, peraí. Eu vou fazer o seguinte, André, posso compartilhar, sair e compartilhar de novo a tela? Claro. Só para a gente fazer um teste, porque de manhã estava funcionando. Ah, não acredito. Vamos lá, de novo.
Gente. Peraí, ó. Peraí que eu vou sair e entrar de novo em tudo. Problemas técnicos, super normal nessas apresentações. A gente está gravando, a gente amanhã coloca lá no YouTube da Brastoa para todo mundo ver. Não tem tempo ruim, o que importa é a vontade de ir para Israel e vender Israel. Não, o pior é a gente testar tudo funcionar e na hora que a gente precisa. Engraçado é que o primeiro funcionou, né? Vamos lá, vai, agora vai, vamos ver. Não está indo o som. Ai, que pena. O que será que está acontecendo? Não é por aí vocês não têm que liberar nada de áudio, né? Não, aqui já está liberado. Ele está no YouTube, em algum lugar que eu possa acessar aqui e mostrar para todo mundo? Tá, eu posso até te mandar o link. Manda o link, publica o link aqui, até para todo mundo já acessar aqui no Q&A ou no chat, que eu já abro aqui, pego a tela de volta e exibo para todo mundo. Espera aí, deixa eu... Lady Murphy, né? Incrível. Eu vou, inclusive, mandar todos, porque aí, se der algum problema, eu explico para vocês onde está. Legal. Qual deles que é. André, qual que é o seu e-mail? Pode colocar aqui no chat. Ah, que tá. eu já abro aqui, todo mundo, inclusive, vai ter acesso. Ai, que pena. Tá rodando, né? Aqui tá rodando. Então, eu vou pegar a tela de volta aqui, peraí. Ampliar. Todo mundo assistindo? Sim. Então, vamos lá. Everything here is so connected and so together. It's like as if everything combines together into this beautiful harmony. Like Jews and Arabs and tourists from all over the world, like Chinese and Australians, all together, something that you cannot find anywhere else. When we walk in Jerusalem, we feel the story comes alive. 2,000 years ago, the people there walked around, Jesus walked around, and now we walk around here. It's very special. I feel the sky is a bit closer. I feel that it's not just a story from the history books, but it's real and it's alive, and I'm a part of it. É isso. Agora eu compartilho minha tela de novo, André? É isso aí, agora volta com você, a tela é tua. Tá, então vamos lá. Desculpa, gente. O bom é que todo mundo já ficou com os links agora, já está todo mundo com se der problema de novo, a gente já aciona daí. Isso aí. Bom, a próxima cidade é Tel Aviv, que é uma cidade já um pouco diferente de Jerusalém, né? Uma cidade mais divertida, mais moderna, uma cidade com praia, né? Então as pessoas curtem muito o esporte, tem uma vibração de cidade moderna, assim, um clima mais descontraído. Tel Aviv é considerada a principal centro econômico e financeiro do país.
né, pioneira em tecnologia, é onde estão concentradas a maior parte das startups, né, inclusive essas startups que são criadas em Israel, a maior parte delas ganham alcance mundial. É considerada a Tel Aviv também patrimônio da humanidade, né, por causa das suas arquiteturas Bauhaus. E continuando por Tel Aviv, inclusive dá para ir de bicicleta, caminhando, tudo, por toda a orla, vocês chegam em Old Jaffa. E Old Jaffa é um porto, né, uma cidade de porto, um dos portos mais antigos, e inclusive é onde tem o mercado de pulgas, que a gente fala, que é conhecido também, porque é um mercado que tem uma série de antiguidades, muito visitado pelos turistas também, que o pessoal curte. E Old Jaffa é super bacana conhecer, porque ela tem algumas construções do período otomano, com algumas vielas e casas construídas em pedras, e que dão um ar super charmoso para a região. Assim. Tem diversos ateliês, cafés, restaurantes, então é um local que vale a pena conhecer. Então vamos ver se vai rodar a cidade de Tel Aviv agora, o vídeo. E agora Galileia. A Galileia, que fica ao norte de Israel, né? Eu mostrei ali no mapa, é uma região muito importante também, que é onde se concentra muito da história de Jesus, né? A história de vida de Jesus. Vocês têm a oportunidade de conhecer algumas das principais cidades, que é Cafarnaum, Nazaré, Tiberíades também. Alguns pontos super importantes, né? Como o Monte da Bem-aventuranças, onde Jesus fez o Sermão da Montanha. Tem o Mar da Galileia também, que inclusive tem passeios numa réplica de um barco da época, que vocês podem navegar pelo Mar da Galileia também, onde Jesus fez diversos sermões. É muito forte a parte de arqueologia nessa região também, e onde se concentra muito das vinícolas, né? Israel tem mais de 300 vinícolas espalhadas por todo o país, e essa região tem um solo muito fértil, então se concentra muito das vinícolas nessa região. Então vamos ver se a gente consegue rodar o vídeo para vocês conhecerem um pouquinho mais da região da Galileia. Esse também não está saindo o som. André, você quer que eu vou parar aqui? Eu vou mostrar aqui então, espera aí. Tá. It's a once-in-a-lifetime opportunity. I always say that all Christians, especially I think, should come to the Holy Land to experience at least once in their lifetime. So much more real when they see the birthplace of the Bible. $2,000 ago still exists today. There is still something living of what happened, the events happening 2,000 years ago. There is something alive. And there is a special peace here. Presence maybe of the Holy Spirit, presence of a universal fraternity, which has no boundaries.
where it says, and then Jesus went off by himself, you know, to the mountain to pray. And I imagine if it was that mountain or not, you know, that is why I came, and that is why so many come here, is to connect more deeply with the past. There is a very special magic, and it's the magic which has no truth hidden behind. It's unlike any experience ever. Whether they're Jewish or Christian, there is so much for everyone. It's the magic of the beauty of each human being. Ok, agora eu vou voltar na minha tela aqui. Posso entrar, André? Manda bala. Beleza. Vamos lá. Bom, então esse outro vídeo foi sobre a região da Galileia, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre Eilat. Eilat fica ao sul de Israel, é aquela cidade que eu comentei com vocês que fica um pouquinho mais distante de Tel Aviv, mais ou menos 4 horas de carro, né? É um balneário, então tem um clima quente e seco na maior parte do ano. Então, a gente recomenda principalmente para quem está com criança, tudo, porque tem muitas atividades aquáticas, dá para mergulhar com golfinho. Inclusive, para quem gosta de mergulho também, ali fica a região do Mar Vermelho, né? Muito conhecida, porque tem grandes recifes de coral. Então, é uma região muito bacana para quem gosta de fazer mergulho. E quem não curte muito a vida aquática, a gente recomenda também o Timna Park, que fica a 25 quilômetros de Eilat, né, que dá para fazer diversas trilhas, tudo, andar de bicicleta. E tem também o Santuário das Aves de Eilat, né, que dá para vocês apreciarem todas as espécies de aves, tudo muito interessante também. E na região de Eilat, gente, tem muitos restaurantes super bacanas, tem lojas, tem shoppings, então é uma região tem uma estrutura muito legal, assim, para quem curte, principalmente nós brasileiros, que a gente adora fazer uma comprinha, né? Então essa região é bem bacana para isso também, tá? Então vamos ver se vai conseguir rodar o vídeo de Eilat, se não... André, é com você. É que eu estou abrindo aqui. My name is Jenna and I'm from Finland. Here in Eilat, it's like December, winter time, but here is so warm, the water is warm, the nature is so beautiful, people are nice, so it's really nice holiday place. Ok, vamos voltar agora. Bom, então, por que a gente acha que Israel é um destino interessante para o brasileiro? Porque é uma combinação de espiritualidade, história e diversão, né? Então, independente do objetivo da viagem do seu passageiro, é um destino que ele vai
poder fazer essa viagem mais espiritual, né, se ele tiver interesse. Tem muita cultura, muita história no país, e tem toda uma parte de diversão também que eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais daqui a pouco, tá? Então, realmente é um destino que atende a todo o perfil de público e de todas as idades, e perfil de todas as idades também. Então, quais são essas possibilidades, né, que Israel tem para oferecer além da Terra Santa? Então, tem a parte de esporte e aventura. Então, é um destino que acontecem diversas maratonas durante todo o ano. Dá para fazer Jeep Tour no deserto também. Para quem gosta de mergulho, então a região do Mar Vermelho, que é muito famosa e conhecida também. Tem provas de triatlo, dá para fazer passeios de camelo, passeio de bike, escaladas. Eles fazem diversas aulas ao ar livre também para toda a população em geral. Falando um pouquinho da parte de gastronomia e enogastronomia. Então, gastronomia é muito importante na cultura israelense, né? Então, eles prezam muito pela vida saudável, né? Pela qualidade da comida. Inclusive, o café da manhã, para eles, é a principal refeição. É até bem diferente do nosso café da manhã, porque lá eles têm, inclusive, legumes, verduras, peixes, no café da manhã, né? Inclusive ovos feitos de diversas maneiras. Depois o Fred pode até contar um pouquinho mais, né, da experiência que ele teve lá, que realmente o café da manhã é um banquete, gente, é quase um almoço, né? E tem muita influência árabe, africana e mediterrânea também. Tel Aviv, inclusive, considerada capital vegana, né, como vocês viram no vídeo. Então, paraíso dos vegetarianos. E como eu mencionei anteriormente, tem diversos mercados de rua, não só em Jerusalém, mas tem em Tel Aviv também, e são mercados muito parecidos assim com o nosso aqui de São Paulo, né, o Mercadão de São Paulo, e é um passeio, até um passeio diferente, porque vocês têm a oportunidade de conhecer diversos temperos, especiarias, legumes, frutas, experimentar algumas coisas também. E alguns mercados, durante o dia eles funcionam as barracas normal, e alguns deles têm à noite, algumas barracas ficam abertas, e é onde os jovens se encontram para tomar um café, para tomar uma cerveja, tudo para descontrair um pouco. Então, vale bem a pena conhecer. Tem a parte de enogastronomia também, que eu acho que vale a pena incluir no seu roteiro, né? Um passeio por uma vinícola, porque vocês vão ter a oportunidade não só de degustar excelentes vinhos, inclusive vinhos que foram premiados e renomados mundialmente, né? Mas também vão poder ver paisagens belíssimas que tem em muitas dessas vinícolas. Algumas delas, inclusive, podem preparar um almoço, né? Podem combinar já um almoço para passar o dia, tudo. Então, vale a pena incluir essa parte de conhecer uma vinícola, tá? No seu roteiro. E eu tenho um videozinho aqui para mostrar um pouquinho sobre essa parte de gastronomia e enogastronomia, que se não rodar, vou precisar da ajuda do André. Tem alguma coisa no áudio. É esse aí, André. Então, deixa que eu rodo aqui. A musiquinha eu já reconheci. Já deixei ele engatado aqui. The view from here is incredible. It's looking out into a valley with beautiful olive groves everywhere. Everything comes from the earth and everything is cooked by the people, for the people. It doesn't get much better from a culinary perspective. My name is Eres Komorowski and I live in the Upper Galilee. I'm a chef and a baker. I used to live in Tel Aviv, but I moved here. It's an holistic experience where you drink the local wine and you eat the tomatoes that grow here. It's nice, it's relaxing, it's not in the city. You can taste the sunshine, you can taste the land, you can taste where the grapes come from, and it's all contained in one bottle of wine. We are in the Middle East and we host it in a different way, we open tables. The area, the culture here, and frankly, the food, which I just completed a great meal. I've never had anything like it, so I think it's an experience that everybody should put on their list. Vamos lá, vamos voltar.
Bom, gente, tem a parte também de turismo de beleza e saúde, né? Principalmente ali na região do Mar Morto, por ser uma região, é o ponto mais baixo da Terra, e o Mar Morto é muito rico em sais minerais, né? E até em função desse alto nível de salinidade, é interessante porque a gente consegue flutuar realmente no Mar Morto, né? Em função dessa concentração de sal. É uma região muito conhecida também, que tem excelentes resorts, então tem muitos benefícios terapêuticos a água do Mar Morto, então eles têm uma série de tratamentos de beleza e de saúde também. Muitas das empresas de cosméticos também estão concentradas nessa região. Então, vale a pena também incluir pelo menos 1 ou 2 dias nessa região do Mar Morto para vocês poderem curtir um pouquinho do Mar Morto, né, de flutuar nas águas, fazer um banho de lama, curtir a estrutura dos hotéis, que tem excelentes hotéis nessa região, a maioria são os resorts, tudo, spas. Então, vale a pena incluir no roteiro também pelo menos 1 ou 2 noites. Dá para fazer um jeep tour no deserto, que é ali naquela região também, durante o dia, tá? Então, vale a pena conhecer. Falando um pouquinho sobre a vida noturna, não só Tel Aviv, mas Jerusalém, Haifa, todas essas cidades que eu mencionei, assim, tem uma vida noturna muito animada, principalmente Tel Aviv, né? Que Tel Aviv é uma cidade que nunca para. E no país todo, de um modo geral, eles têm excelentes restaurantes, inclusive chefes que foram renomados internacionalmente. Tem cafés, tem bares, tem festivais que acontecem durante o ano todo, tem festival de ópera, tem shows. Para quem não sabe, inclusive Tel Aviv foi considerada capital gay-friendly, eles têm uma parada gay lá, como a gente tem aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, existe também a parada gay em Tel Aviv, em Jerusalém, né? Então, isso que é interessante de Israel, porque ao mesmo tempo que é uma cidade que é considerada, né, super religiosa, tudo, é uma cidade que, independente da sua crença, independente da sua religião e independente da sua opção sexual, é um país que recebe a todos de braços abertos e respeita qualquer tipo de diversidade. Tá? E já para a gente ir finalizando, a gente não podia deixar de falar também na parte de tecnologia, né? Então, Israel muito conhecida por essa questão da tecnologia, inclusive Tel Aviv considerada a nação das startups, né? Inclusive tem o maior número de startups per capita do mundo. Muitas das multinacionais possuem centros de pesquisas de alta tecnologia em Tel Aviv, empresas como Google, por exemplo, Facebook, Microsoft, Samsung, eles têm centros de pesquisas lá. Né? As startups que são criadas em Israel, muitas delas ganham alcance mundial. Então, realmente, é um país que é referência em tecnologia. Né? Inclusive, é a primeira fonte de receita do país, é a tecnologia. E aqui algumas dicas de alguns lugares para visitar, principalmente para quem está indo pela primeira vez em Israel, que eu acho que vale a pena conhecer e não pode deixar de ir. Né? Então, conhecer os mercados de rua, a Torre de Davi, essa foto noturna aqui embaixo, é bem interessante vocês conhecerem, porque inclusive à noite eles têm um show de luzes que eles projetam algumas imagens em todas as muralhas da torre e contando através dessas imagens um pouquinho da história de Jerusalém. Então, é um show bem bacana. O Museu do Yad Vashem, que é o Museu do Holocausto, e o Museu de Israel também, onde tem os manuscritos do Mar Morto. Os Jardins Bahá'í, que fica em Haifa, que é essa foto aqui em cima, pequenininha. E Massada também, que é essa foto maior, que é uma fortaleza, né, onde teve a guerra dos romanos com os judeus. Massada é um lugar super bacana, bem diferente. Você tem a opção de você subir por uma trilha, que é para quem está com preparo físico em dia, é legal. Ou então tem um bondezinho que leva, né, as pessoas até o topo dessa fortaleza e que tem uma paisagem de todo o deserto belíssima. Inclusive, se eu não me engano, é no mês de julho, acontece um festival de ópera que eles usam como pano de fundo todo o deserto, toda a paisagem do deserto à noite. Né? Então, é um lugar muito lindo, que tem uma história incrível também, que vale a pena conhecer. Gente, para finalizar, só para ilustrar um pouquinho de tudo isso que eu falei para vocês, contextualizar, né, toda essa questão de Israel, essas 1000 possibilidades, né, de diversão, cultura, história, é um vídeo super rapidinho que é de uma campanha que a gente fez, que contextualiza tudo isso que eu apresentei aqui para vocês, tá? Eu acho que esse vai rodar, vamos ver. Opa!
Também não? Vamos lá. Deixa eu ver. Acho que esse você não passou o link, Renata, não estou encontrando aqui. Passa para mim. Vou passar já. Esse é um vídeo bem rapidinho, mas só para a gente finalizar. Israel, um país de 1000 possibilidades. Bom, gente, é isso. Eu vou só compartilhar minha última tela, que é onde tem o endereço das nossas redes sociais, o nosso site também, que eu recomendo até vocês entrarem no site, se vocês quiserem, porque lá tem muita informação, tem alguns vídeos também, não só os vídeos que a gente apresentou aqui hoje, mas tem outros vídeos bem bacanas, tem algumas imagens, e inclusive todas as informações do que está acontecendo em relação a essa questão da pandemia, a gente tem atualizado tudo isso no site, tá? É o goisrael.com.br. Atualmente a gente está trabalhando home office, esse é o telefone do escritório, mas caso vocês tenham qualquer dúvida, está aqui o meu e-mail, né? Vocês podem entrar em contato e eu fico à disposição. Espero que vocês tenham gostado. Peço desculpas mais uma vez por essa questão do vídeo, foi uma falha técnica, mas que acontece. Espero que isso não tenha comprometido aí a vontade de querer conhecer esse destino, que é encantador, tá? E agora eu vou parar de compartilhar minha tela e se vocês quiserem, a gente conversa um pouquinho, esclarece algumas dúvidas. Aproveita, né? Já tem até algumas perguntas aqui, Rê, vamos passar para elas? Vamos, eu não sei se vocês querem que eu conte só um pouquinho como é que está a situação lá em função dessa questão da pandemia, ou a gente vai falando... Vamos embora, continua aí, depois a gente segue para as perguntas, até dá tempo do pessoal colocar mais perguntas no Q&A aqui do lado, a gente já responde todas numa tacada só. Beleza. Tá, só para atualizar um pouquinho vocês do que está acontecendo, então, assim, o mês passado, setembro, mais ou menos, teve uma segunda onda de contaminação, um aumento, né, do número de casos em Israel, então, inclusive, eles decretaram lockdown novamente, principalmente em função dos feriados que iam acontecer, que são super importantes lá, que é o Yom Kippur e o Rosh Hashanah, né, então, estava numa média de mais ou menos 9.000 casos por dia. Então, eles decretaram lockdown, agora esse lockdown já foi suspenso, né? Hoje, graças a Deus, o número está reduzindo, então, de 9.000 casos que a gente tinha antes, agora já está em torno de 570, mais ou menos, então já reduziu bastante. Por enquanto, as fronteiras continuam fechadas, tá? Não é permitida a entrada de nenhum turista estrangeiro, somente cidadão israelense. Os hotéis permanecem fechados em função dessa questão da contaminação, né? Aos poucos, as coisas agora, este mês, estão começando a abrir gradualmente, novamente, mas ainda shoppings, academias, a maioria dos locais turísticos, todos fechados, né? Alguns restaurantes abertos, mas só em sistema delivery, ou se você poder passar lá e retirar sua comida, não está podendo ir até o restaurante, né, e fazer as refeições lá. Estão sendo discutidas ainda algumas questões de reabertura, mas pelo que foi passado para a gente, talvez a partir da semana que vem, eles reabram algumas escolas, né, de 1ª a 4ª série, mais ou menos 3 vezes por semana. Mas isso, gente, é o que eu falei, é difícil, porque como a gente está nessa questão, está tudo muito incerto ainda, essa questão do vírus, como aconteceu aqui no Brasil, conforme eles vão percebendo que as coisas estão melhorando, tudo, eles começam a reabrir algumas coisas, aí tem aquela onda de contaminação de novo, aí fecha tudo de novo. Então, assim, fica difícil a gente prever quando que vai reabrir as fronteiras, a gente não tem oficialmente nenhuma informação em relação a isso, mas de qualquer maneira, qualquer novidade que a gente tiver, a gente vai comunicar a todos vocês, né? A gente espera que isso aconteça, essa reabertura, o mais rápido possível,
mas por enquanto a gente não tem oficialmente nenhuma informação de reabertura, tá? Por enquanto é esse o cenário lá de Israel. Legal, e aí, passamos para perguntas. Fred, você quer comentar alguma coisinha também da sua experiência em Israel? A experiência que eu tive realmente foi ótima. Tudo isso que a Renata falou para a gente agora, realmente, uma coisa é ouvir dela, outra coisa quando se experimenta pessoalmente lá, realmente é outro nível. Quer dizer, você está sempre se surpreendendo com o que você vê, com a alimentação, realmente. A gente que mora aqui no Brasil tem muita influência árabe para alimentação. Lá a comida é muito similar, mas você aprende a gostar de pratos que você aqui conhece de um jeito, lá você vai ver a forma original. Quer dizer, é um país que vai te surpreendendo sempre a cada dia. Realmente é maravilhoso. O pessoal já está encantado aqui, não só com os comentários, com vídeos, mas só pelas perguntas a gente já vê que o pessoal já está se apaixonando. Eu vou começar com a primeira aqui, ó. Renata, depois da Luciana Marafon, pode passar quanto tempo em cada cidade seria interessante ficar para conhecer? Ai, gente, isso é meio complicado falar, porque assim, tem muita coisa para fazer, né? Então vai depender muito do tempo que o turista tem para poder curtir Israel. Então, assim, a gente normalmente sugere uma viagem de 1 semana, 10 dias, seria o período ideal para você conhecer essas principais cidades que eu mencionei aqui no treinamento. É lógico que se você tiver 15 dias, 1 mês, tem muita coisa para conhecer Israel. E é aquilo que eu comentei, o interessante e o lado positivo, que a gente, como são cidades próximas, você não perde muito tempo com deslocamento, né? Então, você pode conhecer muitas cidades sem perder muito tempo, né, de uma cidade para outra. Então, assim, vai depender muito do tempo que o turista tiver para poder curtir o país, porque coisa para fazer tem e bastante. Nessa hora também é legal entender até o perfil de algumas cidades. Vamos falar, por exemplo, aqui Brasil. São Paulo tem esse perfil super balada, metrópole. Rio de Janeiro já é diferente, é uma grande metrópole, mas tem a praia ali do lado. Às vezes tentar identificar... Você acha que em Israel existe essa possibilidade de identificar um perfil de uma cidade para que o agente de viagens identifique o perfil do turista para falar, olha, seria ideal você passar 2 dias nessa que tem menos interesse seja 1. Você acha que tem essa possibilidade, Rê? Eu acho que tem, até pelo que vocês puderam conhecer um pouquinho mais no vídeo. Assim, por exemplo, Tel Aviv é muito parecida com Rio de Janeiro, vamos supor, só que é uma cidade muito mais segura que Rio de Janeiro, né? Eu falo por experiência, assim, do que eu já fui para Israel algumas vezes e já fui para o Rio de Janeiro também. Então, assim, Israel é uma cidade de praia, eles, como eu falei, eles prezam muito pelo esporte, vida saudável, então até tarde você vê gente circulando na rua, tem balada, tem bar, tem restaurante, tem festa. Jerusalém também tem festa, apesar de ser uma cidade um pouco mais, tem, como eu falei, a parte da cidade antiga e a cidade moderna. Então, vai depender muito do perfil do seu público, né? Porque, assim, quem curte balada, vai ter balada o ano inteiro. Quem está fazendo uma viagem com criança, com família, como eu falei, Eilat é um balneário, então tem bastante atividade para as crianças também, né? Tel Aviv também tem. Jerusalém já é uma coisa mais histórica, cultural, para criança eu não sei se iria aproveitar tanto, vai depender muito da idade da criança também, né? E da época que a pessoa está indo, porque, como eu falei, dependendo da época, tem bastante fila para visitar alguns locais, tudo, né? Que mais que a gente pode falar? A região do Mar Morto é legal, a criança tem a oportunidade de flutuar no Mar Morto, os adultos também, como eu falei, pode fazer um tratamento de beleza, um tratamento para relaxar, um banho de lama. Então, vai depender muito do perfil do seu turista né, e quanto tempo ele tem para poder aproveitar a viagem, né? E isso daí a própria operadora vai conseguir montar um pacote bem de acordo com o perfil. Assim, como eu falei, é um país que atende a todo perfil de público. Então, precisa conhecer um pouquinho melhor o seu passageiro para poder até montar um pacote mais personalizado, que algumas operadoras têm essa possibilidade, né? Qualquer coisa é só fazer um Disque Renata que ela ajuda. Não fica um dia mais ali, fica um dia menos aqui. Renata está aí para isso. Eu posso dar algumas dicas. Só mencionar uma coisa quanto a esses dias. A gente teve o caso de cliente que não queria ficar mudando de hotel. Ele queria mudar o mínimo de hotel. Ele ficou baseado em Jerusalém. E você consegue, como é um país pequeno, você consegue, saindo um pouco mais de carro e voltar, não necessariamente você tem que trocar de cidade todos os dias, ou ficar trocando de hotel. Ele não queria trocar de hotel, então ficou baseado em Jerusalém
tinha distâncias mais longas a percorrer, mas é viável também. Quer dizer, dá para você ficar no vai e vem, quer dizer, você fica no vai e vem diariamente, mas sem ficar mudando de hotel, que às vezes fica meio cansativo. Exatamente. Já que a gente está falando de vai e vem, já vou emendar com uma pergunta aqui da Rutineia Carvalho. Eu gostaria de saber sobre alugar carro, se é fácil e sei que o seguro é caro localmente. E se alguém que fala inglês consegue dirigir sem problema. Sim. É fácil dirigir, nem sempre eles exigem a carteira internacional, tá, de habilitação, mas a gente recomenda levar mais por precaução, porque pode acontecer deles pedirem, você já tem. Como eu falei, as estradas são muito bem sinalizadas, é fácil de você dirigir por Israel. O Waze funciona, até porque, né, é uma criação israelense. Essa parte de tecnologia funciona muito bem, inclusive até nas vans, que quando você faz um passeio, tudo tem Wi-Fi, né? Então, mas no caso do carro, tem as placas de sinalizações são em 3 idiomas, né? Hebraico, árabe e também o inglês. Então, para quem curte viajar e se sente seguro em viajar em termos, né, de estar num país diferente, tudo, é muito tranquilo nesse sentido, não tem problema nenhum. Legal, vou agora emendar uma outra que não se mistura, bebida alcoólica. A Dejiane Ziloto está perguntando, bebidas alcoólicas podem ser consumidas? Podem ser consumidas, não tem problema nenhum. Sem restrição, legal. Sem restrição. O Ricardo Amaral perguntando, sabemos que a sexta-feira é o dia sagrado para os israelenses. O quanto as cidades param por conta de guardar esse dia? A sexta-feira é considerada o Shabat, né? Que é do pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado. Então, praticamente assim, a maior parte do comércio fecha, né? Transporte público para de funcionar. Inclusive nos hotéis, alguns elevadores param também, né? Tem hotéis, por exemplo, você tem 3, 4 elevadores, eles apenas às vezes deixam um só funcionando, né? Então, realmente, a maior parte do comércio, tudo que é eletrônico, que você precisa de energia, de tudo, para, né? Então, tem que se atentar a essa questão, porque realmente até o café da manhã, por exemplo, você não vai ter uma torradeira elétrica que você vai poder usar, entendeu? Eles já muda um pouquinho essa questão aí no Shabat, que eles levam super a sério isso. Legal. A Luciana mandou outra pergunta aqui. Se for para ficar em uma cidade só, subiu aqui. Se for para ficar em uma cidade só e se locomover de carro, o ideal seria ficar em Jerusalém ou em Tel Aviv? Ou em Jerusalém ou em Tel Aviv. Como eu falei, 1 hora. Ali no slide que a gente passou, eu mostrei mais ou menos a distância. De Tel Aviv, você, né, chega, pode ficar, porque o voo já vai chegar em Tel Aviv, né? Então você pode permanecer ali e fazer como o Fred falou, né? Ir para outras cidades dali de Tel Aviv, ou mesmo em Jerusalém. Aproveita a praia, né? Se você quiser algum dia praia, você já está lá do lado, né? Já está um hotel de frente para o mar. Tel Aviv você consegue... Aliás, não só Tel Aviv, mas Jerusalém também é muito a pé. A gente faz as coisas muito a pé, porque inclusive Jerusalém tem locais que você não consegue nem entrar com carro, né? Então a gente acaba andando muito, por isso que eu até sugeri levar sapatos confortáveis, assim, porque a gente anda bastante, né? Então, tanto Tel Aviv quanto Jerusalém são 2 cidades que dá para você usar como um ponto de apoio, assim, para você dali poder ir para outras cidades e ir conhecendo um pouco mais. E já que falaram em praia, o inverso agora. Tem uma pergunta aqui da Rutineia. O inverno é mais extremo em qual região? Jerusalém é bem um inverno mais intenso, assim, né? Porque é uma região mais alta, tudo. Mas é um inverno muito parecido com o nosso, assim. Dificilmente vai chegar a nevar, né? Então, como eu falei, as temperaturas são um pouco mais amenas. Eu acho que para nós brasileiros que estamos acostumados, principalmente em São Paulo, né? Nem todo mundo que está participando aqui do webinar é de São Paulo, mas assim, eu acho que a gente está bem acostumado com essa mudança de temperatura, tudo, mas o inverno não é um inverno tão rigoroso. Mas até mesmo no verão, principalmente à noite em Jerusalém, assim, já é um pouco mais fresquinho. Então, eu recomendo levar sempre um casaquinho, um agasalho, uma roupa um pouquinho mais quente, por precaução, né? Mas é um inverno que não chega a ter uma temperatura tão rigorosa assim. A Lígia Yubi está perguntando ainda sobre a questão do Shabat, se mesmo em hotéis internacionais nada de elétrico funciona, é isso mesmo? A maioria sim. A maioria sim.
É que vai ser difícil eu te falar quais que funcionam e quais que não funcionam, mas assim, como regra, vale se atentar a isso, porque realmente, não só no hotel, mas a cidade, de um modo geral, tudo fecha. Restaurantes também. A maioria sim. Vale mencionar, no caso que a Renata falou, por exemplo, elevador que não funciona, tem vários elevadores que durante o período do Shabbat, o elevador ele fica automático, ele vai automático, ele sobe até o último andar e vai descendo de um em um para o religioso poder entrar no elevador e não ter que acionar o elevador. Então, o elevador está automaticamente funcionando assim. Quer dizer, então em hotéis tem essa possibilidade também. Não é que você vai ter que estar lá e não é religioso e vai ter que subir de escada. Tem coisas para contornar um pouco, mas... Por isso que eu falei, você não vai ter todos os elevadores funcionando, mas vai ter pelo menos um funcionando. A Maria Caro ela colocou aqui, a Maria Caro colocou no chat. Nos hotéis 5 estrelas, os elevadores são programados nos dias de Shabat. Sim. Aliás, até uma pergunta não está aqui, pergunta minha, já nessa discussão, acho que talvez o Fred também responda. A gente mandou um turista para lá. No dia de Shabat, o que você recomenda fazer? Qual que é a programação? Ele vai ficar passeando? Qual que é a melhor dica para ele nesse dia? Até uma coisa que uma recomendação para que ele respeite os costumes locais. Olha, eu acho, se a pessoa chegar, nada depois de um voo longo, descansar também, né? Às vezes vai passear, vai relaxar um pouco. Não é um dia de grandes atividades. Eu acho que qualquer pessoa também, quando chega de um voo longo, né, dos voos para o Oriente Médio, também os outros que tem de São Paulo, que são aí na faixa de 14, 15 horas de voo, nem todo mundo está disposto e no pique de chegar e com atividades. Então vai ser uma coisa mais... um passeio, né, passear no calçadão lá em Tel Aviv, por exemplo. Tem uma série de coisas assim, tranquilas, sem ter que frequentar ou usufruir de algum outro lugar assim. Só tem que lembrar que a maior parte do comércio está fechada, né? Então não adianta você querer sair para passear, para ir fazer compra, para ir nos restaurantes, porque a maioria vai estar fechado. Não são todos que você vai encontrar abertos. Você até encontra uma ou outra coisa aberta, mas não é a grande maioria. A grande maioria do comércio fecha. Eu vou fazer uma pergunta agora que a Ilau não voa no sábado, né? Então, até a companhia aérea também não voaria. Já se adequa. No caso da Latam é diferente. Eu vou fazer uma pergunta que eu já sei a resposta, porque a última pessoa que eu conheço que foi para Israel era uma cadeirante, voltou elogiando assim, como se tivesse voltado do céu. Mas sobre acessibilidade, conta um pouquinho. Lá é super tranquilo para quem é cadeirante, para quem tem necessidades especiais, né? A cidade é super adaptada a essa questão de acessibilidade, né? A única coisa que na cidade velha, na parte mais religiosa, tem alguns locais que pode ter um pouco mais de dificuldade, por exemplo, um cadeirante, né? Então, mas de um modo geral, a maior parte dos locais estão preparados para receber a pessoa que tenha alguma questão de acessibilidade, tá? Mas principalmente na cidade antiga, né, de Jerusalém, que tem parte que tem alguns degraus ou escada, essas coisas que a maioria dos lugares eles conseguiram adaptar, mas tem lugares que, principalmente dependendo da época que vai, então é muita gente, a dificuldade ainda acaba se tornando ainda maior, né? Mas, de um modo geral, o país está bem preparado para receber. Legal. E acho que a última pergunta que tinha aqui é mais com a gente. Me perguntaram aqui quais são as operadoras Brastor que vendem em Israel. Eu vou abrir uma telinha, porque eu fiz uma seleção. Quando a gente publicar o vídeo amanhã no YouTube, a gente coloca essa lista lá. Mas essas são as operadoras que a gente tem conhecimento, que são associadas ao Brastor, que vendem em Israel atualmente. Bastante gente, tá? Interpoint do Fred aqui no meio, tá? Espalhados pelo Brasil inteiro, aí, empresas de São Paulo, Rio de Janeiro. Muita gente vende, muita gente vai conseguir atender vocês aí, tirar várias dúvidas, juntamente com a Renata, tá? Amanhã a gente compartilha essa lista lá quando a gente publicar esse vídeo no YouTube, a gente coloca um linkzinho para vocês terem acesso a essa lista, até mais completa, com os dados e e-mails de todo mundo. André, mas sem dar prioridade para a Interpoint, todos os associados que vendem igual. Eu estou aqui comentando, não tô pela empresa fazendo propaganda. Não, a gente trouxe o Fred aqui, na verdade, porque ele já esteve lá e pode contar altas histórias, que não vai dar tempo aqui hoje, quem sabe a gente marca um novo webinar para o Fred. A gente faz o inverso, o Fred conta as aventuras dele em Israel,
e a Renata pontua com algumas curiosidades. Mas assunto aqui não falta sobre o destino, né, gente? Com certeza. Tá? Então, assim, gente, vamos encerrar. Super obrigado. Amanhã a gente publica lá no site, no YouTube da Abrastoa, essa apresentação, junto com os links dos vídeos que a gente já colocou aqui no chat, mas a gente coloca lá no corpinho do texto, lá embaixo do vídeo, para vocês terem acesso, com essa lista das operadoras. Fred, Renata, super obrigado. Não sei se vocês querem complementar com mais alguma coisa. Não, eu queria só agradecer, pedir mais uma vez desculpa pela falha aí nos vídeos, mas... A gente fez uma dobradinha boa, vai. Deu certo. No final a gente foi até que rapidinho. Nem ensaiou para isso, né? Porque teoricamente iria funcionar. Mas é como você falou, André, a gente não tem problema nenhum vocês disponibilizarem esses vídeos e outros que eu já passei para a equipe toda da Abrastoa. Se vocês quiserem compartilhar com o cliente, deixar passando na agência também, quem tiver televisão quiser deixar passando na agência, não tem problema nenhum. Eu compartilhei também um link de imagens, né? Se vocês quiserem no futuro desenvolver algum material, alguma coisa, podem utilizar as imagens também sem grandes problemas, sem nenhum problema, tá? E é isso, gente, eu fico à disposição. Qualquer outra dúvida que a gente não conseguir responder agora, porque o tempo também, né, voa e a gente tem muita coisa para falar, pode centralizar com o André ou com o Dante, com o pessoal da Abrastoa, porque eles vão passar para a gente e a gente vai respondendo sempre que possível, tá bom? Agradeço a todos aí a participação, espero que a gente consiga ter boas notícias em breve sobre a abertura de fronteiras, tudo, mas infelizmente a gente não tem ainda nenhuma perspectiva para que isso aconteça, mas estamos torcendo aqui para que tudo normalize rapidamente e a gente consiga voltar à nossa vida normal e poder viajar bastante e conhecer Israel, né? Pessoalmente, daí, não só por vídeos, né? É isso aí. Fred? Obrigado, Renata, André, Dante. Super legal estar aqui participando com vocês e boa sorte para Renata, em nome de Israel, para a reabertura logo, né? Obrigada, gente. Obrigada a todos aí da equipe Abrastoa, obrigada por tudo e parabéns pela oportunidade, pela iniciativa aí de vocês prepararem esse webinar, que eu acho que, como eu falei, é super importante nesse momento a gente tá se capacitando e aprendendo cada vez mais, porque em breve a gente vai voltar à vida normal aí, a gente vai continuar a vender bastante, se Deus quiser. É isso aí. É importante a gente levar informação para essa galera, para a gente de viagem, que no final das contas é ele que faz a diferença nesse mercado e é ele que vai levar o passageiro lá para Israel. Gente, super obrigado por estarem com a gente, super obrigado pela audiência, foi muito bom, muito legal. Israel é um destino apaixonante. Em breve a gente está retomando as atividades como era antes, é só ter um pouquinho de paciência e sempre buscar viajar e passar informações com muita responsabilidade. Super obrigado, até a próxima. Valeu, gente. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.